Olá, nós voltamos a falar de dengue aqui no Ordem do Dia, o novo programa da TV Câmara de Juiz de Fora. Participam da nossa conversa os vereadores Dr. Antônio Aguiar, do PMDB, e Dr. Fiorilo, do PTC. Gente, vamos retomar essa conversa falando do ciclo da água. Isso é uma coisa complicada. É rápido isso, doutor Antônio? Por que nas campanhas de saúde pública, por que se dá tanta ênfase à água? Porque esse mosquito ele tem 3 etapas do desenvolvimento dele, são muito dependentes da água. O ovo, como a gente já disse aqui no bloco anterior, ele fica em torno de 1 ano e 2 meses esperando as condições ideais. Aí as condições aparecem, que é a água e o calor. Uma vez acontecendo isso, ele vai da fase de ovo até pupa, que é a fase que antecede ele se transformar no mosquito adulto, entre 7 e 18 dias, é muito rápido. E quando ele está na fase de pupa, ou seja, ovo, larva e pupa, quando ele vai se transformar no mosquito, são 24 a 48 horas. Esse mosquito, a fêmea, já nasce em condições de acasalamento. No momento que ela já se transforma no mosquito adulto, ela já pode acasalar-se. Ela vai ter uma vida em torno de 30 a 35 dias, onde ela vai colocar em torno de 100 ovos por vez, vão ser 4 a 6 posturas de ovos durante esse período de vida, mostrando como que a capacidade reprodutiva desse artrópode, como ela é feita numa velocidade muito grande, e também a maneira, o quantitativo de pessoas que esse mosquito vai picar. Ela vai picar ao longo desses 30 dias em torno de 300 pessoas. Se ela pica pessoas infectadas, como o Fiorilo relatou aqui no bloco anterior, a quantidade de pessoas que vão receber a contaminação, tudo isso é muito intenso, é muito grande e desproporcional até. É bom lembrar também por que ela usa, por que ela pica, gente, porque, na verdade, tanto o macho quanto a fêmea, eles se alimentam de vegetais. Mas a fêmea, quando ela está fecundada, ela precisa de proteína para nutrir o desenvolvimento dos ovos. Então, ela pica o indivíduo, ela vai atrás do sangue para poder alimentar os ovos dela, para que ela possa fazer uma postura mais adequada. Ele é um mosquito que é extremamente adaptado às diversidades. Quando esses ovos são eliminados, eles são eliminados com uma substância que na parte terminal do canal de excreção, ela tem uma substância que é aderente. Então, aonde esse ovo for lançado, ele vai ficar agarrado, ele vai ficar endurecido, quer dizer, até para a remoção dele, para a limpeza, para a higienização, você vai ter alguma dificuldade. Então, é um mosquito bastante adaptado e muito rápido. E fica muito aderido ali em volta da água, Porque não fica totalmente mergulhado. Depois que vai virar larva, pupa, que ele penetra mesmo na água. É porque essa substância faz ele ficar aderido, então quando vem a água, tem que ser alguma coisa com muita intensidade, uma varredura, uma escovação, para que você possa arrancar esse ovo. Quer dizer, por isso a importância do cuidado sistemático, Não adianta você parar agora, as pessoas estão falando muito, está todo mundo fazendo. Aí vem um período de seca, as pessoas esquecem disso. Porque se são 7 a 21 dias, 20, 18 dias, para esse mosquito passar da fase de ovo, na hora que tem água e calor, para o adulto, você vê que, por exemplo, se você descuidar 1 mês na vigilância, quantos mosquitos já não vão ter se proliferado? Quantos? Isso em 30 dias. Por isso é que esse cuidado tem que ser contínuo, tem que ser ininterrupto. A erradicação do Aedes no Brasil, nós já tivemos, na década, no século XXI, no início do século XXI, o Oswaldo Cruz, em torno de 1904, no Rio de Janeiro, ele conseguiu isso, mas o Brasil só conseguiu um certificado de erradicação 58 anos, 54 anos depois, na Copa da Suécia, que o Brasil foi tido como um país que não tinha o Aedes aegypti dentro do seu território. Aconteceram algumas coisas nesse país, da década de 60 até a metade da década de 70, em que nenhuma medida de manutenção, de vigilância com relação a essa erradicação foi feita, e o mosquito voltou com força total e com ele, a capacidade que ele tem, porque ele não dissemina só a dengue, é a febre amarela, a dengue,
A zika, chikungunya, são todas doenças que nós conhecemos, mas existem ainda mais 2 ou 3 grupos de doenças, que são doenças asiáticas, da região do Egito, na África, que ainda nós não temos essas doenças no Brasil. Então, é um mosquito que não é só dengue. A gente está falando de erradicação. É possível que isso aconteça novamente? Vocês acham muito que isso difícil. É possível? É muito difícil do jeito que já chegou? A gente está vendo que a gente também está fora de controle isso aí. Primeiro que o poder público sozinho não resolve isso. A população, alguns contribuem de forma efetiva, a maioria não está. A gente viu ali na reportagem agora ali. E eu que moro em bairro, a gente percebe. O pessoal coloca lixo fora do dia, fora da hora. O pessoal não cuida do seu terreno. Isso é verdade. Não adianta a gente também ficar só colocando na rua no poder público. E também não é a população em sua totalidade. Mas a gente percebe caixas de água destampada, né? Lixo na rua, veículo velho na rua, com vidro aberto, caminhão parado nas esquinas, sucateado. Então, isso aí é um controle que tem que ser feito por todos nós. Não é só cobrado pelo poder público. Tem que o quê? Investir na educação. É a criança que pode fazer a diferença assim, daqui a alguns anos, porque o adulto não está entendendo o recado, Nós temos que educar as crianças para ver se elas educam os adultos, porque os adultos não estão muito preocupados com isso, não. Isso aí é um processo muito demorado, né? Às vezes a gente atinge esse grau de inteligência, de aceitar que nós temos que cuidar do nosso meio para diminuir essa proliferação do mosquito, não tem jeito. Eu queria acrescentar alguma coisa, né, com relação ao ambiente geográfico também. Hoje as cidades, né, elas são muito impermeabilizadas, né? A cidade, uma cidade igual a Juiz de Fora, tem uma quantidade de asfalto muito grande. Antigamente, quando o Oswaldo Cruz fez a campanha, né, as cidades eram calçamentos de pedra, então a água era facilmente absorvida. Hoje, né, a gente tem uma teoria que precisa ser melhor avaliada. Essas redes de água pluvial, por exemplo, a gente tem uma impressão que devem ser grandes criadouros desses mosquitos, porque eles devem entrar ali, fazer a postura de ovos e ficam esperando o período de chuvas. E como não existe absorção, porque aquilo é uma rede de cimento, de concreto, né, a impermeabilização do solo faz com que isso daí aconteça, e com isso daí você tem locais diferentes da reprodução daqueles no ambiente domiciliar. Agora, eu concordo muito com a fala do Fiorilo, porque a gente sabe que em torno de 70% a 80% dos focos eles estão dentro dos domicílios. E assim, lugares às vezes não pensados, até por exemplo dentro do próprio vaso sanitário. Existe recomendação, por exemplo, que você mantenha, se você passa uma grande parte do dia fora de casa, que o vaso sanitário ele fique tampado, que os bueiros, os ralos, eles sejam tampados, porque esses locais são locais aonde dentro dos domicílios o mosquito vai, a fêmea vai e faz a postura dos ovos, que depois com a própria água que você vai usar na descarga, no banho, no chuveiro ou na lavagem de utensílios domésticos, você vai facilitar o desenvolvimento deles. Bom, eu vou dar mais um intervalo, a gente volta, essa conversa está muito boa. Fique aí, a gente volta já.